Vamos falar dessa notícia que tá chamando a atenção. Eu não sei se vocês já ficaram sabendo, né? Apesar que a notícia não é tão nova assim, que depois que o Gugu morreu, surgiu um outro rapaz aí de 46 anos, falando que era filho do Gugu, né? E é óbvio que isso gerou uma repercussão bem grande na internet, e aí deu uma esfriada o caso, o pessoal parou um pouco de falar, mas tem algumas atualizações sobre o caso. Pra quem não tá acompanhando essa notícia, né? Um tempo depois que o Gugu morreu, o rapaz aqui, de óculos, né, 46 anos, afirmou que a mãe dele teve um caso com o Gugu. Na época, o Gugu teria entre 14 e 15 anos e a mãe dele teria entre 20 e 20 e poucos anos. E ele teria nascido. E aí, né, era bem na época que tava essa discussão bem forte sobre a herança do Gugu. Porque assim, o Gugu deixou tudo certinho em testamento, tudo dividido para cada pessoa. Mas mesmo assim tá tendo treta, tá, gente? Eu acho que a mãe dos meninos, que o Gugu, que muita gente falava que não era mulher do Gugu, que ele usou ela como barriga de aluguel ou algo do tipo, não era mulher deles, não eram casados, mas ela afirma que eles tiveram sim um tipo de relacionamento, um tipo de casamento, e aí ela também queria entrar nessa partilha. E aí, enfim. E aí surgiu o filho do Gugu, né? Falando que não, eu sou filho do Gugu, eu sou filho do Gugu. Beleza, você sabe que sempre acontece isso, né? Vários famosos aí, a gente sabe que aconteceu isso, que tiveram filhos no passado, e muitos deles têm até dificuldade para querer reconhecer. O Pelé, teve o caso do Pelé, já teve gente falando que era filha do Roberto Carlos, então isso é normal no mundo dos famosos. E aí o que, é que acontece? Geralmente, eu não entendo, os famosos eles dificultam o processo, né? Eles, além de rapidamente fazer o DNA, né, para confirmar ou não, eles tem muitos que dificultam o processo, né? E aí tem que ir pra justiça, e aí demora bastante. Mas aqui parece que no caso dos filhos do Gugu, eles teriam aceitado. Falando, não, beleza, vamos fazer o teste do DNA. Mas aí quem mudou de ideia foi o suposto filho. E a alegação dele foi o seguinte: olha, eu quero fazer o teste de DNA, mas não com vocês, porque como vocês foram feitos aí num tipo de inseminação artificial, na clínica daquele médico lá, que foi preso, você lembra do Abdamaci lá, aquele cara lá, aquele senhorzinho lá que fazia muitas inseminações, principalmente nos famosos, e foi preso? Ele falou assim, olha, não é confiável, né? Ele é conhecido por modificar, né, trapacear, então ele olha que loucura, ele fala que por ter feito com aquele médico lá que foi preso, ele tá preso, né, não é confiável porque ele fazia muita manipulação genética, e é capaz que os filhos do Gugu nem sejam dele, segundo esse rapaz, olha o nível de loucura. E aí o que, que ele quer? Ele quer que seja exumado o corpo, que o corpo do Gugu seja desenterrado para fazer o teste de DNA. E os filhos não estão concordando com isso porque eles acham um absurdo, já que tem filho ali, tem filho, tem família e pode fazer o teste com eles, né? A gente não sabe se realmente o rapaz é extremamente paranoico, quer fazer isso com uma certeza absurda, que o DNA que seja coletado realmente seja totalmente do Gugu, ou ele tá metendo esse caô para dificultar as coisas, não sei. Mas os filhos do Gugu não estão concordando. Falam, não, a gente tá aqui, somos filhos reais, geneticamente comprovado, por que não fazer com a gente? Aí a família falou que só toparia esse tipo de situação em último caso, né? O último caso é ser, sei lá, se a justiça determinar, né? Então agora tá essa tretinha, né? Os filhos concordaram em fazer o DNA, mas o suposto filho não quer fazer com essa alegação e quer que o corpo do Gugu seja desenterrado para fazer esse teste de DNA, né? Então vamos ver aí como vai ser os próximos capítulos dessa história aí do filho do Gugu que infelizmente aí nos deixou tão cedo, né, gente? Quando tiver atualização dessa história aqui do suposto filho do Gugu, a gente traz para vocês.